Ora, então, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos começar por ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Um grande abraço, irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Peço licença aos irmãos que gentilmente ouvem os meus pequenos pensamentos em Colossenses capítulo 1, no verso 21. Lemos assim: E vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Inimigo no entendimento, já comentamos um pouco no último estudo, e hoje vamos abordar um outro aspecto. Quero destacar que o falso ensino do gnosticismo insistia em dizer que a matéria era má e não haveria possibilidade nenhuma de ter reconciliação, muito menos redenção. Portanto, tudo que se fazia no corpo não se levava em conta, desde que, quando morto, a alma liberada estaria livre do mal. O apóstolo Paulo nega esse absurdo de ensino que se infiltrava na igreja em Colossos, para mostrar que tanto matéria como o espírito estão sujeitos, sim, à reconciliação, à redenção. Por isso que Paulo usa um termo no original para entendimento, dianoi, que significa pensamento, mente, raciocínio, imaginação. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 18, até o final 30, 32, mostra e evidencia as imaginações do coração humano, levando ao afastamento de Deus e principalmente à rebeldia.
Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Exatamente isso. Examinar o coração. Quantas vezes precisamos ir ao médico numa situação ou outra e nos requer um exame de cardiologia para saber as condições arteriais do coração? Eu mesmo já fiz esse exame de esteira, esse exame de coloca fiozinhos para saber as condições, a saúde do coração físico. Na hora a gente não aceita muito a recomendação do médico, desconfia e duvida do diagnóstico, mas é necessário. Agora, o medo faz parte da nossa imaginação, do nosso pensamento e principalmente racionalização da situação. E você já fez o seu exame? A palavra de Deus, ela não falha ao examinar o coração humano, que vira e mexe, está rebelde, inimigo e confrontando as decisões de Deus. O primeiro desse versículo diz assim que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas o homem comum, o homem que está no mundo, o homem pagão, o homem que usa a imaginação, a racionalização, dirá que certamente o coração pode ser negligente, pode ser até imprudente, mas no fundo ele é honesto consigo mesmo e não admite que o coração seja enganoso. O texto de Jeremias 17, 9, diz que o coração é perverso. Porém, o homem comum, o pecador, replica e insiste: eu sei que desprezo bastante o amor de Deus, a graça de Deus, que sou indiferente à palavra do Senhor. Mas ele segue no seu raciocínio. Talvez não viva assim do jeito que vocês querem que eu viva, de uma maneira mais comportada. Porém, estou certo que no fundo, aqui existe um bom coração, um bom homem, faço até boas obras. E por fim, Jeremias 17:9 diz assim: quem o conhecerá? Não é uma simples máquina que vai detectar o problema do seu coração, mas a palavra de Deus vai mostrar aonde está o erro. Conhecemos, todos vão dizer, eu conheço o meu coração, eu conheço as minhas falhas, eu sei aonde eu estou fraquejando, aonde eu estou sendo fraco, aonde eu estou sendo ausente, como eu deveria ser mais firme em determinadas situações. Ninguém é de ferro, diriam tantos outros. É quase que impossível dizer quão imensamente é importante ter uma visão correta, clara, do estado natural do nosso coração. Com o coração se crê para a justiça, diz Romanos 10, no verso 10. Agora, Provérbios 4, 23, diz que do coração procedem as fontes de vida. Mateus 13, a parábola do semeador, mostra vários tipos de solo que ilustram os vários tipos de coração do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor examina e conhece o coração do homem, conforme 1º livro de Samuel 16, no verso 7. Em resumo, ao menos que você realmente conheça o valor do caráter do seu coração, nunca, jamais dará valor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nunca você amará ao Senhor Jesus Cristo sinceramente, com compromisso e intensidade. E você nunca saberá o amor imenso do Senhor derramado na cruz do Calvário e a importância deste amor para livrá-lo da morte eterna. Que o Senhor nos ajude. Amém. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 21, que nós continuamos aqui, daqui a um bocado irmãos já que vão já passar para o 22, certamente,
Mas ainda no versículo 21, eu na semana passada, depois de ter tido uma breve intervenção panorâmica, e eu espero que vocês não percam o panorama, porque o panorama da Bíblia é que nos ajuda a perceber a Bíblia. Falei na altura sobre a parte da reconciliação e a parte da reconciliação em termos bíblicos, mas eu terminei dizendo que uma das coisas que eu queria falar era sobre a Bíblia falar aqui nas obras más. O versículo 21 diz assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. As obras más, toda a gente pode perceber o que são obras más. São obras que desonram a Deus. Aliás, tudo o que o homem faz sem Deus é pecado. E até mesmo o melhor que o homem faz é pecado. Que é uma coisa incrível, mas é isso que a Bíblia mostra. Lá está a tal radiografia, se quiserem, ou o tal exame do coração, porque de facto no homem não há nele coisa boa, diz a Bíblia, não há nada bom nele. E portanto, se o homem está corrompido por natureza, tudo quanto ele possa produzir só pode ser mau. E por isso diz a Bíblia que as obras de justiça, que é aquilo que nós poderíamos chamar as boas obras, as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Ou as nossas boas obras, não é? São como trapos de imundícia. E vocês reparem que aquilo que o homem considera que é bom aos olhos de Deus não vale nada, senão os trapos de imundícia eram as ligaduras que eram usadas para ligar os leprosos e que depois não serviam para mais nada senão para serem queimadas e enterradas. E, portanto, aquilo que há em nós não é bom. E o homem, por natureza, é inimigo de Deus, como nós vemos aqui nesta passagem, no versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E isto explica por que razão é que quando nós falamos com alguém do Evangelho, há uma grande animosidade normalmente por parte das pessoas. Se é na família, as pessoas irritam-se, põem-se contra nós, se é aos colegas de trabalho, se é aos amigos, etc. Há uma reação ao Evangelho que é fruto desta inimizade. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção, e foi isso que eu me propus, era procurar mostrar-vos que há uma diferença entre obras más e... quais são as outras obras? Ainda se lembram? Mortas. E as obras mortas. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 6, por favor. Hebreus, no capítulo 6. Esta é uma passagem que é uma passagem, infelizmente, muito ignorada, incompreendida por parte de muita gente. As pessoas muitas vezes esquecem-se que o apóstolo está a escrever, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, está a escrever aos Hebreus, portanto está a escrever a judeus, e ele ao escrever aos Hebreus está-lhes a mostrar aquilo que eles tinham dificuldade em perceber, que o Senhor Jesus Cristo era superior a tudo aquilo que eles tinham no top. Era superior à lei, era superior aos anjos, era superior a Moisés, era superior a Melquisedeque, ou melhor, era da ordem de Melquisedeque, mas portanto superior a Arão, à ordem araónica, e portanto o Senhor Jesus Cristo era superior a tudo. E o apóstolo escreve aos Hebreus falando-lhes das coisas melhores que nós temos em Cristo. É tudo melhor. E eu às vezes fico pasmado como é que há alguns indivíduos, que eu chamo judaizantes, se agarram às coisas piores. Eu fico contente com as coisas piores, quando deviam se agarrar às coisas melhores. Mas no capítulo 6, versículo 1 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. E eu queria aqui chamar a vossa atenção para o seguinte: há muita gente que pensa que os rudimentos da doutrina de Cristo são as coisas básicas do Evangelho. Não é verdade. Porque as coisas básicas do Evangelho nós não podemos deixar nunca.
O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, quando escreve no capítulo 15, e é importante eu recordar aquilo que ele diz, no capítulo 15, quando ele escreve a carta aos Coríntios, sabem o que é que ele diz? E ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Isto são coisas básicas. O qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. O evangelho, e o evangelho que está aqui a ser notificado porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e foi isto que ele recebeu do Senhor, e tendo recebido do Senhor, depois vai a Jerusalém e vai expor este evangelho a Pedro, a Tiago e a João, que o desconheciam, não é? E ficaram a saber que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, o teor do evangelho, que está aqui a ser notificado, que é o básico da vida cristã, tudo começa aqui. Não há vida cristã sem passar por aqui. É aqui que tudo começa, não é? O que é que o apóstolo Paulo diz acerca do que é básico do cristianismo? Isto é que é puro cristianismo. O que é que o apóstolo Paulo diz daquilo que é básico do puro cristianismo? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Isto é algo que tem que ser retido. Não é algo para ser deixado. É para ser retido. Estão a ver a diferença? Os judaizantes que não percebem nada da Bíblia, infelizmente, eu costumo dizer que eles têm assim centímetros de profundidade de conhecimento bíblico. Falta-lhes o resto. Têm muita coisa, muito floreado, muita rama. E pouca. Eu uma vez vi na internet uma fotografia, já não me lembro bem dos detalhes. Eu sei que era alguma coisa que tinha uma raiz pequena e tinha uma grande rama, tinha uma coisa para cima. E havia outra que tinha uma grande raiz e cá por cima não havia assim grande espalhafata. Acho que até era uma cenoura, se não estou em erro também. Que a cenoura vem lá para baixo e tal. Bem, mas não interessa. O que eu quero chamar a vossa atenção é que, infelizmente, existe na nossa sociedade muitos quilómetros quadrados, há muitos quilómetros quadrados de chamado cristianismo com pouca profundidade. E a pouca profundidade revela-se nisto, como eu acabei de dizer, isto é básico. Vocês, se forem ler os comentários à Bíblia, dos vários comentaristas a comentarem Hebreus capítulo 6, uma grande parte deles diz que isto são as coisas básicas do cristianismo e temos que deixar, por assim dizer, o leitinho e passarmos a ter coisas sólidas e tal e não sei o quê. Não é isso que ele está aqui a dizer. Isto que está aqui não é cristianismo, isto é judaísmo. E os rudimentos da doutrina de Cristo vêm do judaísmo. Aquilo que é do cristianismo, como eu acabei de dizer em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, é para ser retido. Aquilo que nós temos aqui no capítulo 6 é para ser deixado. Há uma grande diferença. Eu espero que isto seja claro. Não tenho muito tempo, que eu quero dar hipóteses aos outros irmãos de falar. Mas ele diz: prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Cá estão as obras mortas. O que são obras mortas? É sobre isto que eu quero falar. Eu não vou procurar não falar sobre o resto, porque tudo o que está aqui, só muito rapidamente, temos aqui as obras mortas, que eu já vou referir, depois temos a fé em Deus, evidentemente que nós no cristianismo passamos a ter fé no Senhor Jesus Cristo, não é fé em Deus. Isso, fé em Deus é generalista, isso era o que antigamente se queria. Assim como também a doutrina dos batismos, sobre o qual temos falado tantas vezes, e que muitos insistem em agarrar-se aos batismos e ao batismo na água, que a Bíblia diz para nós deixarmos. Aliás, é uma coisa curiosa, ainda hoje li uma coisa que foi interessante e que eu já registrei, que é assim: como é que vocês explicam que quem foi enviado a pregar o evangelho da circuncisão e foi enviado a batizar, quem foi enviado a pregar o evangelho da circuncisão foi enviado a batizar? Pedro, por exemplo, pregou o evangelho da circuncisão e ele foi enviado a batizar. E como é que quem foi enviado a pregar o evangelho da incircuncisão, que foi Paulo, não foi enviado a batizar? Mas as pessoas não estão cegas que nem vêem. A comissão que o Senhor deu a Pedro para levar a cabo, ela foi interrompida.
Porque o Senhor mandou ir por todo o mundo e ele não foi. Ele disse, quem vai és tu, Paulo, tu é que vais. Com base naquilo que tu nos apresentaste agora, o evangelho que pregas entre os gentios, tu vais a todo o mundo. Não vais fazer aquilo que nós íamos fazer. Tu vais fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. E o que é que o Senhor lhe mandou fazer? Uma das coisas que ele mandou fazer foi não fazer uma coisa. Não vais batizar. É diferente daquilo que eles iam fazer. Porque eles iam com o evangelho do reino batizar. E Paulo iria a todo o mundo, mas com o evangelho da graça. É um teor diferente em que o batismo não fazia parte. E por isso, não faz sentido o batismo, e a doutrina dos batismos tem que ser deixada, não tenho tempo para falar sobre isso. A imposição das mãos é uma doutrina judaica. É uma doutrina que não é cristã. Vocês não veem nada a ser ensinado nas epístolas para a igreja acerca da imposição das mãos. Não têm. Só encontram a imposição das mãos na parte transicional e é judaico, porque esta é uma doutrina judaica. E sabem que os judeus aprenderam esta doutrina da imposição das mãos com os animais. Porque eles impunham as mãos sobre os animais quando eles eram imolados. E era uma forma de eles, ao imporem as mãos, estarem-se a identificar com o animal. Era como se eles dissessem assim, o animal vai morrer, mas eu estou-me a identificar com ele. Eu é que devia morrer e o animal vai morrer em meu lugar. Esta é a doutrina da imposição das mãos. A doutrina da ressurreição dos mortos também é uma doutrina judaica. Porque os judeus acreditavam na doutrina generalista da ressurreição dos mortos. E eles viam ressurreição dos mortos. Há um dia que os mortos vão ressuscitar, ponto final. Mas no cristianismo, e de acordo com a revelação do Evangelho da Graça, nós sabemos que os primeiros a ressuscitar são os crentes que pertencem à igreja. Que juntamente com os crentes que estiverem vivos na altura, juntos vão ao encontro do Senhor aos ares. Há uma coisa curiosa, há tanto disparate e tanta asneira que se diz para aí. Quando há muitos que dizem assim, a igreja passa na grande tribulação. A igreja passa aonde? Na grande tribulação. Epá, e a gente tem dois dedos da testa para pensar. Como é que a igreja passa na grande tribulação? Há muitas razões, não é? Como é que a igreja passa na grande tribulação se a maior parte da igreja já está no céu? Vá, respondam-me. A igreja passa na grande tribulação, então a maior parte da igreja está no céu. Apenas uma minoria, supostamente, se isso acontecesse, apenas uma minoria estava aqui. Portanto, nunca se poderia dizer a igreja passa na grande tribulação. Quanto muito poderia-se dizer alguns crentes da igreja, pessoas que estiverem vivos na altura, passarão na grande tribulação. Erro total. Portanto, definitivamente e com base bíblica, com toda a autoridade da Bíblia, a igreja não passa na grande tribulação. É impossível. E depois há a grande tribulação, e depois da grande tribulação, todos os crentes que pertencem ao reino e que tiverem morrido, que não pertencem à igreja, vão ressuscitar na altura. E depois dos 1000 anos se passarem, vão ressuscitar todos os perdidos de todos os tempos. Esta doutrina é Paulo que revela isto, e João também, no livro do Apocalipse, e não está lá revelado atrás, nos profetas, e naquilo que os judeus queriam, como nós sabemos. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para este pormenor. E, por último, o juízo eterno. Como vocês sabem, esta verdade do juízo eterno também era generalista, e nós sabemos que nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus agora. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, há uma grande revelação acerca desta verdade do juízo e do castigo que o Senhor Jesus Cristo já sofreu por aqueles que creem nele, que é diferente do juízo generalista que era ensinado no Velho Testamento. Uma coisa curiosa, já repararam quantos elementos estão aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo operou no meio dos judeus, de acordo com a purificação dos judeus, quando operou nas bodas de Caná, aquele milagre de transformar água em vinho, quantas talhas haviam? Se não estou em erro. Epá, não vai eu estar a dizer asneiras. Deixa-me confirmar. Em João, no capítulo 2, eram 6 talhas, não eram? Mas posso estar agora a fazer confusão, mas eu tenho que confirmar. 6 talhas. 2,6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Sabem quantas talhas lá estavam para as purificações, que eram os batismos? Sabem quantas talhas? 6. O número 6 está ligado ao judaísmo, à imperfeição, porque é um número imperfeito, é o número do homem, e aqui, estas 6 doutrinas que eles deviam largar, são 6,
Se vocês as contarem em Hebreus no capítulo 6, nós temos aqui 6 coisas que têm que ser deixadas, que é o arrependimento de obras mortas 1, fé em Deus 2, doutrina dos batismos 3, imposição das mãos 4, ressurreição dos mortos 5 e juízo eterno 6. Estão a ver? Número do homem, número da imperfeição tem que ser deixado. Que é uma coisa curiosa. O que é o arrependimento das obras mortas? As obras mortas não é a mesma coisa que obras más. As obras mortas é aquilo a que o apóstolo Paulo chama a Tito, quando fala a Tito, diz ele assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Notem o que ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. As obras de justiça que se fazem são obras mortas. As obras mortas são as obras de justiça que se fazem. Por exemplo, os sacrifícios que os judeus realizavam eram obras mortas. Agora, eu quero chamar a vossa atenção para um pormenor importante, que é o seguinte. Na velha dispensação, na dispensação anterior, as obras tinham um papel importante na questão da salvação. Aliás, agora não tenho tempo para explicar isso, mas se vocês olharem com atenção, vocês vão ver o elemento obras. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podeis entrar. E por aí fora. Mas a questão das obras é de tal forma importante no meio dos judeus que Tiago, que escreve aos judeus, que é a carta de Tiago é escrita aos judeus, ele diz: a salvação não é só pela fé, é também pelas obras. E vocês conhecem a passagem, todo o capítulo 2 da carta de Tiago, não é? Fala acerca disso, e eu vou apenas só recordar muito rapidamente, porque ele diz assim, diz ele assim, versículo 20, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta. E continua por aqui abaixo. Bem vês, versículo 22, que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E continua por aqui abaixo. Versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Estas afirmações de Tiago, que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé, e aqui são obras de justiça, e aqui são as obras de justiça, estas eram as obras de justiça, porque eram obras que cooperavam para a justiça, para fazer o que estava certo. E o que estava certo era crer, o crer era sempre necessário, não é? Mesmo nos evangelhos eles tinham que crer, mas era crer e obras, era crer e ser batizado. Quem crer, Marcos capítulo 16, quem crer, é preciso crer, e for batizado, obra. O batismo era uma obra de justiça. Os sacrifícios de animais eram obras de justiça, porque alguns rejeitaram o conselho de Deus, segundo lemos em Lucas, ao não serem batizados. Notem, rejeitaram o conselho de Deus não foi ao não quererem, foi ao não serem batizados. Portanto, os sacrifícios de animais eram obras de justiça, o batismo era obra de justiça, ou seja, eram obras requeridas para a justiça ser realizada. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e fez a obra que fez na cruz do Calvário, essas obras de justiça é para ser abandonado. Por isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, nós lemos, desculpem lá, eu já me vou calar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, o apóstolo diz assim: pelo que deixando, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Agora não faz sentido lançar o arrependimento de obras mortas, porque essas obras agora são mortas, não trazem vida, não produzem vida. As obras mortas são obras que não produzem vida. São as tais obras de justiça que tiveram o seu tempo, tiveram o seu propósito e que hoje não têm nexo. E por isso diz agora o apóstolo Paulo a Tito que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, como alguns tinham que fazer,
pelas suas obras de justiça tiveram que fazer sacrifícios de animais, tiveram que ser batizados, etc. Eu gostava de muito rapidamente dizer o seguinte. Em Hebreus no capítulo 4 e no versículo 2, lemos assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Estão a ver? Uma coisa muito importante, tinha que estar misturada com a fé. Portanto, as obras tinham que estar misturadas com a fé. Isto era muito importante. Muito bem. E agora eu gostava de ler outra passagem que está em Hebreus capítulo 9. Portanto, no capítulo 6 nós lemos aquilo, mas no capítulo 9 ele volta a falar nas obras mortas. E ao falar nas obras mortas, ele diz assim: quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, notem o sangue, purificará as vossas consciências das obras mortas. Foi o sangue, foi o elemento sangue, foi a introdução do elemento sangue do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, que anulou e desvalorizou e anulou, portanto, as obras de justiça, que até ali faziam sentido e que agora deixavam de fazer sentido e deviam ser abandonadas. E, portanto, eu gostava de chamar a vossa atenção para isso. Em Filipenses 3, 4 a 9, rapidamente, o apóstolo Paulo tem ali um breve testemunho acerca dele mesmo, da experiência dele, e ele diz assim, Filipenses 3, 4 a 9, e eu passo a citar rapidamente: ainda que também podia confiar na carne, diz ele no versículo 4, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E então ele começa a fazer a lista daquilo que tinha. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Notem a justiça que há na lei, justiça que há na lei. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, notem agora, e seja achado nele em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, porque antes a justiça vinha da lei, atenção, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, não é a justiça que vem de Deus pelas obras. E eu relembro, porque alguns podem estar distraídos, vede então, diz Tiago, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E Paulo diz que a justificação é só pela fé e a justificação não é pelas obras. Na carta aos Romanos ele repete isso várias vezes, na carta aos Gálatas ele repete isto várias vezes, aqui na carta aos Filipenses ele está-se a referir a isto, e eu quero terminar dizendo o seguinte: sabem o que é que Martinho Lutero fez quando viu que a justificação era por meio da fé, como Paulo diz, e os olhos dele se abriram? Ele ficou atrapalhado quando leu o que Tiago dizia, porque Tiago dizia que não é só pela fé, também pelas obras. E sabem o que é que Martinho Lutero fez? Dizia que a Epístola de Tiago não devia estar no cânone das Escrituras porque não era um livro inspirado. Reparem, quando as pessoas não sabem, dizem disparates. Este livro é inspirado. E este livro tem sentido em estar aqui. E tem a ver com o Evangelho do Reino. Não tem a ver com o Evangelho da Graça. Quem diz que o Evangelho é tudo a mesma coisa, fica baralhado e depois não sabe o que é que há de fazer. Se a salvação é pela fé apenas, ou se é também pela fé e também pelas obras. Vocês não sei se estão a ouvir a ideia. Espero que isto tenha ajudado, portanto, pelo menos para perceberem que as obras mortas não é a mesma coisa que obras más. As obras más é óbvio, as obras mortas são as obras que, sendo realizadas, produziam justiça, como nós sabemos. Sim, rápido, está ali o Manela à espera. A circuncisão era uma obra morta. A circuncisão também era uma obra morta, até porque no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, muito rapidamente nos versículos primeiros de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, só para vocês verem, lemos assim: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Era uma obra morta. Aí? Embora ele seja referido a Moisés, a circuncisão era anterior a Moisés. A circuncisão era, mas a circuncisão era algo que
era um sinal que Deus tinha com o povo judeu. Mais tarde, apesar de ter começado com Abraão, mas Abraão deu origem ao povo judeu, como nós sabemos. Agora não tenho tempo para falar sobre isso. Manel, faz favor. Isto é um assunto que não é fácil de explicar, mas eu espero que vocês tenham percebido alguma coisa. Vamos procurar também ser rápidos e eu não vou falar do mesmo assunto, até porque não faria sentido estarmos a repetirmos. Eu tinha aqui várias coisas, mas vou só ler apenas um versículo, ou parte de um versículo e parte do outro. E vou já passar, portanto, para o versículo 22 do capítulo 1 de Colossenses. Mas agora, o final do versículo 21 diz... Perdão. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, perante ele vos apresentar. Eu tinha aqui várias coisas, mas ficará para a semana que vem. Vou apenas dar um pequeno pensamento que me tocou profundamente e que me fez meditar um pouco na palavra de Deus. Todos nós vimos ontem ou hoje, de uma forma até certa forma emocionante, em França, toda a nação a prestar homenagem sentida àquele militar que, portanto, neste último atentado que houve em França, ele se ofereceu como substituto naquele supermercado perante alguém que estava a ser ameaçado de morte. E vimos como a nação toda, e o Presidente, e todo o mundo, e nós também, e eu também, nos emocionamos perante aquele ato valoroso, aquele ato de um indivíduo que é capaz de se oferecer em substituição de outra pessoa. E é, na verdade, um ato humano digno de nota. Chamou a minha atenção esse facto, e é claro que a minha atenção chamou-me para o Senhor Jesus. Aquele indivíduo ofereceu-se como substituto de alguém que ele não conhecia. Foi um encontro casual e ele predispôs-se a dar a sua vida, isto é, e que aconteceu, por alguém que ele não conhecia. Mas ainda que conhecesse, ele poderia pensar que era uma pessoa, como nós pensamos muitas vezes uns dos outros, que somos boas pessoas. Nós amamos as pessoas porque julgamos que são boas pessoas. As pessoas amam-nos a nós porque julgam que nós temos valores, que temos qualidades que não temos, que somos bons e não somos, que somos leais e nós somos desleais, que somos gratos e nós somos ingratos, que somos fiéis e nós somos infiéis, e é assim que nos amamos uns aos outros. E então, isto em vez de amor, não é amor, isto é ignorância. Poderíamos chamar, talvez, em vez de amor, ignorância. Porque não conhecemos, na verdade, aquilo que amamos. Porque se conhecêssemos aquilo que amamos, não amávamos. Se nós conhecêssemos o objeto do nosso amor, nós certamente não amaríamos. Espero que ninguém hoje fique com o seu amor aqui, por estas palavras, arrefecido em relação àqueles que amam e àqueles que vos amam. A lição é uma lição espiritual que tem a realidade prática, mas que, pela graça de Deus, nós também não podemos ver o coração. E esse é um favor de Deus muito grande para connosco. Aquele militar não conhecia a pessoa. E essa pessoa teria certamente muitos defeitos. E ele deu a sua vida por essa pessoa. Ele ofereceu-se voluntariamente para morrer no lugar dela. Quando meditava nisto e via aquela cena, veio à minha memória o Senhor Jesus. Porque, ao contrário daquele militar que não conhecia aquele por quem deu a vida, o Senhor conhece-nos. E aqueles que nos ouvem pela internet também. O Senhor conhece-nos e sabe a nossa natureza. O Senhor sabe que nós somos maus. E mesmo assim ama-nos. O Senhor sabe que nós somos ingratos. E mesmo assim ama-nos. Isto é, o Senhor conhece os nossos defeitos.
sabe que nós somos capazes, como pessoas humanas, que a nossa natureza humana é caída. E o Senhor amou-nos, conhecendo quem nós éramos. Isto é amor. O nosso amor, que chamamos amor, não é amor, no sentido absoluto da palavra. É ilusão, é engano. E alguns até confundem amor com paixão. Quando amor e paixão não são a mesma coisa. E é aquela frase que já dissemos aqui uma vez também, que a paixão é um fogo que arde no coração, mas cujo fumo, produzido por esse amor que arde no coração, consegue cegar o entendimento. E essa é a razão porque as pessoas, quando estão apaixonadas, ficam cegas, deixam de pensar. Mas o Senhor não. O Senhor amou-nos, o Senhor ama-nos, o Senhor continua a amar, o Senhor quer amar, o amor do Senhor estende-se hoje a todos aqueles que nos estão a ouvir aqui esta noite e nos próximos dias, sabendo aquilo que nós somos. E este é o amor verdadeiro, é o amor de Cristo. E o amor de Cristo de tal maneira é grande que Ele não só nos conheceu, mas mais, Ele foi substituir-nos. Ele foi dar a sua vida por nós. Não porque nós fôssemos bons, não porque fosse até aplaudido pelos homens, porque não foi, e não é. Este homem teve toda uma nação de joelhos. Teve elogios, teve grandes louvores, vai ficar na história, a família vai ser exaltada, vão receber uma fortuna, Não estou contra isso. Não, nada disso, não é isso que estamos a falar. Mas o Senhor que morreu, conhecendo a nossa natureza, conhecendo que nós somos maus, que em nós não há bem algum, substituiu-nos, deu a sua vida e, portanto, não esperou e nem espera aplausos, nem espera, até às vezes da parte daqueles que Ele salvou, nem agradecimentos. Há dias falei com um irmão que me dizia, e eu sei que é verdade, tem feito bem a algumas pessoas que alguns de nós conhecemos, e que nem houve uma palavra de agradecimento perante o bem que lhe foi feito. Isto é verdade. Nós às vezes dizer obrigado mesmo em coisas triviais é difícil, mas dizermos obrigado ao Senhor porque nos salvou é raro. Reconhecermos este facto é raro. E aceitarmos o amor do Senhor na substituição por nós, para que nós, pela sua morte, nós tivéssemos vida, é porque ali também aconteceu isso. Pela morte daquele homem, aquela mulher pensou uma mulher. Pensou não importa se foi uma mulher. Foi uma senhora, não importa se era um homem ou se era uma senhora. É uma vida humana. Aquela vida, portanto, foi salva. O Senhor, sabendo como nós éramos, foi mais longe. Amou-nos de tal maneira que voluntariamente deu a sua vida por nós. Este é o Evangelho da Graça. Cristo morreu pelos nossos pecados, sabendo como nós éramos, conhecendo-nos profundamente. Isto é amor. Isto não é paixão, isto não é engano. Alguns guardam religiosamente, já me aconteceu, pedras que dizem que são diamantes. Andam com aquilo muito bem guardado. O seu coração está ali pensando que tem uma fortuna. Eles amam diamantes, mas não são diamantes, são vidros. Quando vamos fazer a análise, são vidros, não são diamantes. Mas eles amaram diamantes como se fossem vidros. O Senhor não. Eles amaram diamantes como se fossem vidros. Na prática, eles não amaram diamantes, eles amaram vidros. O Senhor amou-nos, sabendo como nós éramos. Que o Senhor nos ajude e aqueles que nos ouvem, que possam meditar, que possamos todos meditar nisto. E perante os homens, perante um ato heroico, reconheceram e bem aquele homem, que também aqueles que estamos aqui esta noite e aqueles que nos ouvem, não se esqueçam que o ato do Senhor Jesus Cristo foi um ato muito mais heroico. É um ato muito mais sublime. E se nós somos capazes, e bem, de prestar homenagem àqueles que neste mundo dão a sua vida, como aquele homem em França, será uma ingratidão, não tenho palavras para mencionar e dizer que a nossa rejeição do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso substituto,
é uma atitude hedionda de um coração perverso e de um coração que é capaz de honrar a criatura e não honra o Criador. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Tem mais algum pensamento que possa partilhar connosco? Eu só tenho a dizer que eu tenho que falar mais vezes e mais tempo. O nosso irmão Manel escolheu uma ilustração muito boa, com a grande diferença de que este homem deu a sua vida por uma inocente, por aquela senhora inocente. O Senhor Jesus Cristo deu a vida por aqueles que o torturaram. Certamente deu a vida por aquele terrorista que o matou, a este homem, a este militar. Mas que o Senhor nos ajude e que de facto possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e nos lembrarmos, e Ele próprio diz isso, nos lembrarmos aquilo que Ele fez. Ele sabia para aquilo que Ele ia. Eu acredito que este homem, ao dar este militar em França, que deu a sua vida por aquela senhora, momentos no seu pensamento provavelmente seriam de que haveria hipótese de mobilizar aquele homem. Ele não ia na íntegra preparado, se calhar, para o fim que o esperava, mas o Senhor Jesus Cristo sabia perfeitamente aquilo, cada passo, cada momento o Senhor Jesus Cristo sabia por aquilo que ia. E que o Senhor nos ajude e possamos nos lembrar disso. Foi um bom pensamento do nosso irmão Manel Gomes. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar com a oração e agradecer ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos ajude a reter estas palavras no nosso coração. Não sei se em provérbios ou salmos, que o Senhor nos diz que nós devemos cravar a sua palavra no nosso coração. É mesmo cravar estas palavras, aquilo que ouvimos esta noite. Que o Senhor nos ajude para que não nos possamos esquecer, porque, como dizia o nosso tio Oliveira, que partiu, ele dizia, o povo esquece depressa, e que nós não nos possamos esquecer destas palavras.